se arrepender. Deus tem determinado ao homem a se arrepender. Deus anuncia ao homem o arrependimento. Glória a Deus. Pois a palavra de Deus nesta manhã está sendo pregada. Esse lugar se tornou o púlpito da palavra de Deus. Esse lugar se tornou um altar para honrar a Deus. Esse lugar se tornou o verdadeiro púlpito nesta manhã para anunciar a palavra de Deus. Jesus de fato ele ordena que seja pregado o evangelho em todos os lugares, a tempo e fora de tempo. E é por isso que nesta manhã esse lugar se tornou o púlpito da palavra de Deus. Porque Jesus manda pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Está escrito na carta de Timóteo, capítulo 3, que pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, inste, exorta, repreenda, corrija, retaguarda, porque tempos chegarão em que não darão ouvidos à sã doutrina, mas tendo comichão nos vossos ouvidos, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então Jesus diz que o evangelho deve ser pregado a tempo e fora de tempo. Ou seja, inches a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, retaguarda, porque tempos chegarão que não vão dar ouvidos a essa doutrina. Esse tempo chegou. Muitos não querem ouvir a verdade, querem ouvir oba-oba. Que Deus vai te abençoar, todos querem ouvir. Que Deus vai abrir uma porta, todos querem ouvir. Que Deus vai te dar uma chave na mão, que Deus vai te dar um papel, você vai assinar, você vai receber o valor X ou Y. Todos querem de fato ouvir fábulas, engano. Mas Jesus ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Não dê ouvidos aos espíritos enganadores. Deixe de ouvir as fábulas, deixe de ouvir falsas promessas. A única promessa que o Evangelho de Jesus tem para nós é a promessa da salvação. E a maior riqueza e única riqueza que Jesus propõe para cada um de nós é a riqueza da salvação. A riqueza da salvação, Jesus, ele nos prometeu. Jesus nos prometeu que você vai ter do bom e do melhor da terra e que você certamente não vai mais padecer aflições, não. Jesus falou, sabendo que todo aquele que quiser caminhar piamente, sobramente em Jesus Cristo, padecerá e sofrerá grandes aflições. Jesus não falou que essas coisas não fariam mais parte da nossa vida, mas Jesus falou: eu estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus não prometeu que nós seríamos ricos e prósperos e que não teríamos mais necessidade ou dificuldade, mas Ele prometeu que estaria conosco por todos os dias da nossa vida, até a fundação dos séculos. Toda a promessa de Jesus. Jesus tem uma salvação para nos dar. Os falsos profetas só fazem promessas. É que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, o que Deus vai prosperar, só promessas vazias e mentirosas. Mas a Bíblia falou isso em Timóteo, na carta de Timóteo, capítulo 4, que muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tendo a sua própria consciência cauterizada. Muitos estão com a sua própria consciência cauterizada diante de Deus. Muitos estão com a sua consciência diante de Deus cauterizada, porque fizeram lavagem cerebral. Lavagem cerebral é fácil. A pessoa ouve a mesma mentira muitas vezes e a verdade sai do coração dela. A pessoa ouve a mesma coisa, aquelas palavras mentirosas, e o seu coração se enche com aquelas palavras e toda a verdade ela vai embora. É simples, não é difícil. O povo não lê a Bíblia, não faz questão de conhecer a verdade. Aí vem alguém prometendo riquezas, prometendo bênçãos e prosperidade, e o povo se esvazia de Deus e se enche de ganância e se enche de sentimentos que não levam para Deus. Mas até quando? Até quando o povo vai ficar se enchendo de falsas promessas, enchendo o seu coração com falsas promessas, enchendo o seu coração com aquilo que não te
leva para Deus, até quando os homens não se arrependerão, até quando o mundo não buscará salvação e continuará apenas se deleitando para o seu próprio pecado. Arrependa-se, torne-se para Deus. Hoje é dia de arrepender-se. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Arrependam-se e convertam-se ao Senhor. Torne-se para Deus. Torne-se para o Senhor com o coração arrependido, com o coração quebrantado, com o coração voltado para a vontade de Deus. Quem herdará o reino de Deus, disse Jesus? Os de corações limpos. Os de corações limpos, esses herdarão o reino de Deus, disse Jesus. Aleluia, por isso que Jesus fala, se não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Se não nascer de novo, não se tornar como um dos pequeninos, não pode ver o reino de Deus. Quem herdará o reino de Deus? Mateus capítulo 7, Jesus diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas os que fazem a vontade de Deus, esses herdarão o reino dos céus. É somente fazendo a vontade do Pai para o homem alcançar os céus. Só fazendo a vontade de Deus para o homem alcançar a salvação. E nesta manhã eu te pergunto, de quem você tem feito a vontade? Você tem feito a vontade de Deus ou a vontade do diabo? Você tem feito a sua própria vontade ou a vontade de Deus? A única forma de herdar o reino de Deus é fazendo a vontade do Senhor. A única forma de alcançar o céu é fazendo a vontade do Senhor. Não é se tornando evangélico para alcançar a salvação. Não é se tornando espírita, candomblessista, católico, enfim, infinidade de religiões existem. Mas é só através de Jesus Cristo o homem pode alcançar a salvação. Fazendo a vontade de Deus é a única forma de alcançar a salvação. É a vontade de Deus o homem viver. O homem adulterando não é a vontade de Deus. É a vontade de Deus o homem viver segundo os seus caminhos imorais, não é. É a vontade de Deus o homem ser malicioso, viver na mentira e se bebedando, não é. A vontade de Satanás. A vontade de Deus é que o homem se arrependa, conhecendo a verdade e possa ser salvo. Arrependam-se, moradores de Goiânia, arrependam-se, moradores da terra. Jesus Cristo ele está às portas e o dia está se aproximando. Aleluia, glórias ao Senhor Deus que nos tem dado a sua misericórdia, mas um dia essa misericórdia ela vai acabar. Um dia essa misericórdia ela vai esgotar. Busca ao Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Busca ao Senhor enquanto se pode encontrar. Invoca a Deus enquanto Ele está perto. Nesta manhã está sendo pregada a palavra em nome de Jesus Cristo. Em nome de nenhuma instituição, é em nome de Jesus. Qual que é a igreja? A igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um corpo formado por pessoas. A igreja de Jesus, o que define a igreja de Jesus não é CNPJ, não é placa. O que define a igreja de Jesus é quando são pessoas que estão em Jesus Cristo de verdade. Essas pessoas são a igreja de Jesus. Essas pessoas se tornam a igreja de Jesus quando elas têm comunhão com Jesus, quando elas se assentam na mesa de Cristo, são a igreja de Jesus. Mas há igrejas de Satanás espalhadas por todo lugar nessa terra e está crescendo a cada dia mais. Igrejas que exploram o povo de forma financeira, igrejas que enganam o povo com falsas promessas, igrejas que fazem do povo escravo para arrancar o seu dinheiro, igrejas que ensinam o caminho da mentira, um caminho profano. Mas a igreja verdadeira de Jesus, ela é um povo que não se corrompeu, um povo zeloso de boas obras. É esses que Jesus vai vir buscar, um povo zeloso de boas obras, que não se corrompeu, que não se dobrou a mamão, que não deixou de adorar a Deus, que não se entregou, não se vendeu por dinheiro, que não se vendeu por algumas moedas como Judas.
Mas a igreja de Satanás, ela se vende. Ai, Deus vai te dar isso, aquilo. E não percebe que estão se vendendo, estão entregando Jesus como Judas. Ai, que Deus pede um valor X, Ele vai te dar um valor Y. Deus está pedindo agora 10 pessoas com 100 reais, falsos profetas, ladrões, mercenários. Jesus fala, não vá após eles. Por isso Jesus diz que a igreja de Jesus, contra ela as portas do inferno não prevalecerá. Glória a Deus. Acalcalados, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de lobos, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esta é a palavra que Jesus alertou. Esta é a palavra que Jesus nos anunciou. Guarda esta palavra na tábua de teu coração. Busque o reino de Deus, enquanto se pode achar ainda hoje. Não busque uma mesa de cerveja, de embriaguez, aonde você vai se embriagar. Busque ao Senhor. Não busque um quarto de adultério, aonde você vai fornicar. Após a morte vem a sua condenação, homem. Após a morte vem a tua condenação. Por isso Jesus manda que se arrependam. Por isso Jesus diz, arrependa-se, converta-se, para que não venham perecer de igual modo. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Muitas pessoas estão buscando prazeres momentâneos, mas todo pecado traz o seu preço. Salário do pecado, a morte, com o gratuito de Deus, a vida eterna. Deixos entorpecentes, as drogas estão levando muitas pessoas para o inferno. Mais do que as drogas levando pessoas para o inferno, é a embriaguez que hoje as pessoas estão cultivando no seu coração, em sua casa. Estão chamando de certo aquilo que Deus está chamando de errado. Arrependa-se, deixe os seus maus caminhos. Deixe todo ímpio o seu caminho malicioso. Deixe todo mentiroso o seu caminho mau. Deixe todo orgulhoso o seu caminho mau. Torne-se para o Senhor. Jesus fala em Mateus 11, 29. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Então vocês encontrarão repouso e descanso. Jesus tem repouso e descanso. E nós temos que buscar a Ele. Devemos aprender com Jesus. Devemos aprender com Jesus. Porque só Jesus tem o caminho de vida eterna. Muitas pessoas aprendem com falsos profetas. Um dos ensinamentos de Allan Kardec. O que é Allan Kardec? Mas Allan Kardec ensinou a caridade. E Jesus ensinou que não se compra a salvação com caridade. Jesus falou que antes melhor obedecer. É melhor obedecer. É melhor a obediência. A obediência é muito melhor. Então Jesus fala, lá no livro de uma das cartas que Paulo escreve dizendo, além do Evangelho de Cristo não tem outro. E se ainda que um anjo viesse do céu e anunciasse um Evangelho diferente deste, seja rejeitado. Jesus falou assim que se algum anjo pudesse vir e anunciar uma palavra diferente da qual já está escrita, nós devemos rejeitar. Rejeite as heresias. Rejeite qualquer evangelho diferente da palavra de Jesus Cristo. A palavra de Jesus, ela continua sendo a mesma hoje. Qualquer ensinamento que fala diferente da palavra de Deus deve ser rejeitado. O ensinamento que vem dizendo contrário àquilo que Jesus falou é evangelho de demônios, é falso evangelho. E assim a Bíblia fala que o homem está ordenado a morrer uma vez só, ele vem após a morte o juízo. Aí vem espíritos enganadores através de falsas religiões, dizendo que você vai reencarnar, dizendo que você vai para um purgatório. Rejeite os ensinamentos de demônio. Jesus fala que nós não devemos ser soberbos, mas devemos nos conformar com as suas palavras, com a sã doutrina, com o Evangelho de Cristo. Se alguém não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, esse se torna soberbo e delira acerca das questões. Aí surgem muitos tipos de questões loucas e nocivas, que não produzem edificação, mas contenda. Jesus não está dividido. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em Jesus não existem divisões. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo.
outros dizem ser discípulos, outros dizem ser de Cristo. Cristo não está dividido. Uns dizem eu sou evangélico, outros dizem eu sou católico, outros estão dizendo que são espíritos, outros saem pelas ruas, fazem marchas e dizem eu sou macumbeiro, mas Jesus não está dividido. Jesus não está dividido. Jesus não criou religiões e religiões. Jesus é o caminho único, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Através de Exu você não vai chegar em lugar nenhum senão no inferno. Através de espírito enganador, espíritos evoluídos, você só chega até o inferno. Através dos santos intercessores você não vai chegar a ninguém. Você não pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. João 14, versículo 6, é isso que Jesus está falando. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Através de espíritos enganadores, o povo está caminhando para o inferno. Deixem os espíritos enganadores. Cidade de Goiânia, renuncia os Exus, troca os Exus por Jesus, quebra os guias, joga no lixo. O único guia que pode conduzir o homem para a salvação chama-se Espírito Santo da verdade. Nenhum dia pode te manter protegido de algum mal se não for o Espírito Santo de Deus. E no Evangelho de João, Jesus está falando, no capítulo 14, que o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus nos guiará em todo o caminho. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, ele nos fará lembrar de todas as coisas que o Senhor Deus entendiu. Ou seja, o único que pode nos guiar é o Espírito Santo de Deus. Joga fora os guias da macumba, eles não podem te guiar em paz, não podem te proteger. São espíritos enganadores. Está escrito em Timóteo capítulo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Por que são espíritos enganadores? Porque o que estão ensinando é o contrário do que a Bíblia ensina. Todo espírito enganador ensina algo diferente do que a Bíblia ensina. Todo espírito enganador, ele promete algo que nós só podemos encontrar em Jesus. Proteção fora de Jesus é impossível. Salvação fora de Jesus é impossível. Purificação através de sal grosso é impossível, é só através de Jesus. E tem aí vários tamanhos. Tem essa hora da gente pode fazer mais bonito que o Aleluia, glórias a Deus. Não se deixe guiar por um espírito enganador. Todo espírito enganador vai trocar Jesus por alguma coisa. Purificação, sal grosso. Jesus nos purifica através do teu sangue. Vamos trocar o sangue de Jesus por sal grosso agora e colocar dentro da igreja evangélica o sal grosso para o povo passear e pisar no sal grosso. Não vamos trocar o sangue de Jesus pelo sal grosso. Não vamos trocar o sacrifício de Jesus por sacrifícios a Exus, por fogueira santa. Não vamos trocar o sacrifício de Jesus por fogueira santa. Não vamos trocar o sacrifício de Jesus por promessas. Não vamos trocar. Todo espírito enganador é conhecido pelos seus frutos. O santo te manda pagar promessa, isso é sacrifício. A Bíblia nos manda olhar para o sacrifício de Jesus. A religião te manda sacrificar para os Exu. A Bíblia te manda confiar no sacrifício de Jesus. Por isso nós sabemos que os Exus são espíritos enganadores. Por isso nós sabemos que os santos feitos de barro são espíritos enganadores. Porque eles ensinam outro caminho. Glória a Deus, e nenhum outro caminho te levará a Deus. Nenhum outro caminho te levará para o Pai. Nenhum outro caminho pode te conduzir ao céu se não for Jesus Cristo. É isso que está sendo pregado nesta manhã. Jesus Cristo, o Evangelho da cruz.
Evangelho segundo Jesus Cristo, é isso que está sendo ofertado nesta manhã. E o que você pode ofertar para Deus nesta manhã? Nada do que vem do teu Deus você pode ofertar para Deus. Não chega até Deus, nunca chegou até Deus. O que vem do teu Deus, no máximo sustenta alguma coisa que os homens podem fazer. Mas se de fato você quer fazer para Deus, você faça aos pequeninos. Jesus falou, quando vocês fizeram a um dos pequeninos, a mim vocês fizeram. Se você quer de fato usar aquilo que você tem no seu Deus para fazer para Deus, você faz através dos necessitados, através dos que precisam de verdade, não os que estão luxando, ostentando, vivendo a vida de luxúria, uma vida de ostentação. Você quer fazer algo para Deus essa manhã, sacrifica para Deus, teu corpo, alma e espírito. Apresenta para Deus teu coração quebrantado e contrito. Faz um pacto com Jesus Cristo. Satanás não pode te levar para lugar nenhum, senão para o inferno. E tudo isso que ele te der nessa vida, ele vai cobrar no fim dessa vida um preço muito alto. Mas quando nós temos um compromisso com Deus e fazemos de fato um pacto com o céu, com Jesus Cristo, nós obedecemos a palavra dele, nós temos alcançado a graça de Deus para sermos salvos. E é isso que fiz há mais de 8 anos atrás. Preguei para Jesus Cristo, corpo, alma e espírito. Por muitos anos eu entregava dinheiro achando que Deus estava recebendo. E de fato nós podemos ajudar em algumas coisas. Nós podemos mover, enviar pessoas, mas Jesus, ele quer a obediência do homem, não só sacrifícios. Jesus fala, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. As pessoas falam, eu queria tanto ajudar a obra de Deus, mas não tenho condição. A única obra de Deus é que nós creamos em Jesus Cristo. Jesus falou que a obra de Deus é que nós venhamos crer no sacrifício de Jesus. Nós fomos enganados por quanto tempo? Uma falsa obra de Deus, em que fazem homens voar para lá e voar para cá, vivem uma vida de ostentação, vivem uma vida de vaidades. Mas Jesus, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz no Espírito. O reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus é gozo, paz no Espírito. O mundo está indo para o inferno, está sendo enganado por Satanás. O povo está rejeitando o conhecimento da palavra de Deus. Estão perecendo porque têm rejeitado o conhecimento de Jesus Cristo. Mas até quando, moradores da terra? Até quando, moradores de Goiânia? Até quando, moradores? Até quando não se arrependerão? Até quando não se converterão ao Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração? Até quando estarão sendo guiados pelo engano? Até quando estarão sendo guiados no sodomismo? Até quando tanta ganância no coração? Até quando tanta avareza, tanto comodismo? As pessoas estão de braços cruzados indo para o inferno. As pessoas estão de braços cruzados, estendidos. Ao invés de estarem estendidos para Deus, estão de braços cruzados, caminhando para o inferno. O comodismo está muito grande, as pessoas estão acomodadas na fé. As pessoas estão acomodadas, estão naufragando na fé. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé. Olha como que está esse mundo, é tanta igreja, é tanta religião, mas quantos de fato estão fazendo a vontade de Deus? É tanta vaidade sobre vaidade. É como se fossem disputas, quem canta melhor, quem prega melhor, mas quem de fato está se guiando para fazer a vontade de Deus. É disputa sobre disputa, mas o reino de Deus, ele é chegado até vós, arrependam-se e tornem-se para Deus, convertam-se ao Senhor. Aleluia! O Evangelho de Jesus Cristo nessa manhã está sendo anunciado. Oh glórias, que o Senhor nos tem dado a sua misericórdia, Ele tem dado, mas um dia essa misericórdia vai acabar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Essas são as palavras que foram pregadas.
Só até que o Senhor Deus nos constituiu, até que o Senhor nos deu condição para estar pregando as palavras de Deus. Eu se encerro por aqui, até que o Senhor nos ajudou. Essas palavras foram pregadas até aqui. Estamos aqui para fazer oração em nome de Jesus. As pessoas que quiserem de fato alcançar em Deus uma cura, uma libertação, alcançar em Deus alguma coisa, o Senhor Deus, nesta manhã está com as suas mãos estendidas para te ajudar. Até que o Senhor nos dê graça para estar pregando a sua palavra. Agora vamos estar orando pelas pessoas que estiverem nesse lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, tomar a cidade de Goiânia em suas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa estar tomando em tuas mãos, Senhor Jesus, o centro da cidade. Que o Senhor Deus, nesta manhã, possa enviar, Senhor Jesus, o fogo neste lugar. Que o Senhor, meu Deus, possa neste lugar, Deus, enviar, Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, que convence o homem da justiça e do juízo. Que o Senhor possa estar nesta manhã, Deus, renovando a fé das pessoas. Que o Senhor possa estar renovando as forças. Em nome de Jesus, nesta manhã, toda potestade nesta cidade seja ordenada, repreendida. Em nome de Jesus Cristo, todo mal neste lugar, nesta cidade, seja repreendido. O diabo vai perder o território nesta cidade, na vida dessas pessoas. O diabo nesta manhã sai como um perdedor. Que o nome de Deus seja então glorificado. Senhor Deus, convide, Senhor Jesus, a cada pessoa que aqui está, a cada comerciante, o Senhor possa estar dando vida, o Senhor possa estar colocando pão, o Senhor possa estar abrindo portas, o Senhor possa estar enviando clientes, o Senhor Deus está dando, Senhor Jesus, no coração alegria, paz do teu Espírito, o Senhor possa, Senhor Deus, estar produzindo a salvação, em nome de Jesus, o Senhor possa estar colocando a água do teu Espírito Santo para saciar a sede daqueles que estão sedentos. Um novo pão, Senhor Jesus, o Senhor possa nos dar para saciar a nossa alma, Jesus. O Senhor possa repreender a angústia, o Senhor possa repreender a ansiedade, o Senhor possa repreender toda a depressão, todo espírito de insônia, todo espírito de suicídio nessa manhã seja repreendido, todo espírito mau, todo espírito de homossexualidade, em nome de Jesus, seja arrependido agora, Senhor Deus. Liberta essa pessoa, meu Pai. Liberta em nome do Senhor Jesus. Entregamos ao Senhor a direção, Jesus. Entregamos ao Senhor Jesus Cristo o barco nesta manhã. Entregamos ao Senhor a direção, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor Deus possa te abençoar. A paz seja convosco. Paz seja convosco em nome de Jesus Cristo. Eu me alegro na cruz, bela vez, graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz,